Bom dia a todos. Eu cumprimentar a substituta de conselheiro, doutora Silvia Monteiro, doutor substituto conselheiro, doutor Márcio Martins Camargo, do Ministério Público, doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, doutora Cláudia Távora Machado Nicolau, doutor Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários, senhores advogados. Vamos dar início aqui à nossa 9ª sessão ordinária. Décima, né? Sobre a mesa, a ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 7 de abril de 2015, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulta a doutora Renata Constante Sestari, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta de julgamentos, seja da esfera estadual, seja da esfera municipal. Não, excelência. Não havendo interesse, passo, então, ao relato do item 1, que peço a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 2 trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Sabesp e a Sociedade Civil Saneamento Limitada, tendo por objeto a prestação de serviço de apuração de consumo informatizada com apresentação imediata de resultado para clientes do rol comum à UGR Santana. A instrução mostra-se dividida, posicionando-se a TJ e PFE pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade da matéria. Acompanha a TJ e PFE. As justificativas apresentadas pela Sabesp podem ser acolhidas. Os serviços são praticamente os mesmos para os clientes do rol comum e os do rol especial, podendo ser executados por uma mesma empresa, tendo sido, ademais, permitida a possibilidade de formação de consórcio. Entendo assim que não houve restrição à competitividade no certame, comprovada pela participação de 7 licitantes. Quanto à celebração de 2 contratos por questão de gestão administrativa, ainda que não seja a forma mais usual, pode ser aceita, até porque estava expressamente prevista tal possibilidade no edital. Diante do exposto, eu voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 3 e 4. O item 3 diz respeito a contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Sabesp e a construtora Terraplanagem Brasil Limitada, para a prestação de serviços de execução de rede de ligações prediais de água. E o item 4 refere-se a 2 termos de aditamento e re-ratificação a convênio celebrado pela CDHU e a Prefeitura de Nantes para repasse de recursos destinados à produção de 54 unidades habitacionais. A instrução mostra-se dividida com relação ao item 3, posicionando-se a TJ e PFE pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade. No que respeita o item 4, é unânime favorável. Relatórios individualizados previamente disponibilizados. A modalidade do pregão adotada pela Sabesp pode ser aceita, uma vez que a execução dos serviços não reclama tecnologia especial, tendo o certame contado com a participação de 10 proponentes. Ademais, esta Corte tem reiteradamente aprovado a adoção de pregão
para serviço de engenharia desta natureza. Quanto aos termos aditivos ao convênio, formalizados pela CDHU, não apresentaram qualquer irregularidade. Voto assim pela regularidade da matéria analisada. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 5 e 6. Em exame, o item 5, contrato precedido de tomada de preços e termos de recebimento provisório e definitivo, celebrados entre a FDE e a JZ Engenharia e Comércio Limitada, para a construção de quadra e reforma de prédios escolares. O item 6 trata de representação formulada pelo deputado Carlos Gianazzi, informando que, no caso de uma das escolas, o alambrado contratado em volta da quadra não foi construído, mas mesmo assim foi pago. A instrução é unânime desfavorável. Meu voto caminha no mesmo sentido. A desclassificação embasada em preços unitários inexequíveis, não obstante o critério de julgamento tenha sido de menor preço global, acabou por alijar a melhor proposta apresentada. Quanto à representação, a equipe de fiscalização constatou que houve falha no projeto básico que, por ser padronizado, não contemplou as peculiaridades da escola em questão, mas que não houve pagamento indevido à contratada, nem prejuízo à execução. Voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, e voto, ademais, pela improcedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro, Dr. Márcio Martins de Camargo, para relatar os itens a seu encargo, dos itens 7 a 13. Cumprimento o senhor presidente em exercício, conselheiro Sidney Beraldo, conselheira substituta Silvia Monteiro, representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, doutora Cláudia Nicolau, secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, demais presentes. Trago o item 7. Em exame contas anuais do Departamento Aeroviário de São Paulo e de sua unidade de despesa almoxarifado São Manuel, relativas ao exercício de 2010. Foram apontadas as seguintes ocorrências. Nas contas do DAESP, a autarquia não constituiu o Conselho Consultivo em desacordo com o artigo 5º da Lei 10.385, de 24/8 de 70, e suas alterações. Também houve saldo de precatórios judiciais em montante excessivo, R$ 56.508.294, e o não pagamento dos precatórios do exercício. Déficit na execução orçamentária de R$ 42.589.111. Déficit financeiro da ordem de R$ 13.131.833. Quanto ao almoxarifado de São Manuel, foram apontadas diferenças entre os registros de estoque de produtos e a contagem física dos mesmos. Houve também a não observância do contido na Lei Federal 4.320/64 quanto à utilização do regime de adiantamento, com realização de despesas passíveis de serem submetidas ao processo normal de aplicação. O DAESP apresentou justificativas e documentos correlatos. A assessoria técnica, acompanhada por sua chefia, manifestou-se pela irregularidade das contas, por entender não satisfatórias as alegações apresentadas para os déficits apurados pela autarquia, bem assim em razão do não pagamento de precatórios. PFE e MPC manifestaram-se também pela irregularidade da matéria. É o relatório. Considerando as manifestações dos órgãos que me antecederam, permanecem a inquinar as contas da autarquia os desacertos anotados na instrução dos autos relacionados ao resultado da execução orçamentária e aos precatórios. A execução orçamentária apresentou déficit equivalente a 195,52% da receita arrecadada, o que acabou por reduzir em 144,58% o resultado financeiro retificado vindo de 2009. Além disso, não ocorreram pagamentos de precatórios relativos ao exercício, tendo o saldo de precatórios a pagar aumentado R$ 11 milhões,
saindo de 45 milhões em 2009 para 56 milhões 508 mil em 2010. Relevo, todavia, ante os esclarecimentos ofertados, a falha referente ao Conselho Consultivo e os apontamentos que se referem ao almoxarifado São Manuel. Ante o exposto, na esteira das manifestações de ATJ, MPC e PFE, meu voto julga irregulares as contas do DAESP e regulares as contas do almoxarifado São Manuel, ambas do exercício 2010, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. É o voto. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, itens 8 a 10 em conjunto. Ok. Em exame, licitação e os contratos decorrentes assinados entre o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e as empresas TCL Tecnologia e Construções Limitada e a construtora Gomes Lourenço S.A., referentes à contratação de obras e serviços de pavimentação da SP 249, trecho Apiaí-Ribeirão Branco, dividido em 2 lotes. 15 empresas participaram do certame referente ao lote 1 e 13 disputaram o lote 2. A fiscalização opinou pela procedência parcial da representação e irregularidade dos contratos, principalmente em face do prazo antecipado para recolhimento da garantia da proposta, a qual ainda deveria ser acompanhada de certificado de regularidade junto à SUSEP. A visita técnica realizada obrigatoriamente por engenheiro civil e agendada antes da abertura do certame. Após os esclarecimentos prestados, a assessoria técnica da TJ, assim como o PFE, não visualizaram quaisquer óbices quanto à aprovação da matéria. Em sentido contrário, o parecer do MPC. É o breve relatório. Em minha opinião, assiste razão ao posicionamento externado por ATJ e PFE. Em relação ao prazo ofertado para a vistoria, compreendo possível afastá-lo de antemão, uma vez que houve um intervalo estipulado para a realização do evento, e não uma data única. Quanto aos demais, embora prevaleça o posicionamento tanto da necessária coincidência entre a data de abertura e aquela estipulada para fins de recolhimento da garantia da proposta, assim como a proibição do estabelecimento de determinado profissional para fins de realização da vistoria, lembro que a nossa jurisprudência tem sido tolerante nos casos em que determinadas falhas não tenham delimitado o universo de competidores em conjunto com a ausência de críticas concernentes ao valor pactuado. Reforçam o juízo de irregularidade do presente caso a aprovação dos aspectos econômicos e técnicos envolvidos nas contratações pelas assessorias específicas de ATJ, bem como a afirmação da origem que, a partir de decisões proferidas por esse tribunal, deixou de exigir a certidão da SUSEP e de profissional específico para a realização da vistoria, além de permitir a apresentação da garantia da proposta no momento de entrega dos envelopes. Diante do exposto, acompanho a TJ e PFE e voto pela improcedência da representação intentada e pela regularidade dos contratos da licitação em análise, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 11. Em exame pregão eletrônico e o subsequente contrato de aquisição de 6.100 kits de robótica Arduino e kits de ferramenta entre a Secretaria do Estado de Educação, por intermédio de sua Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, com a empresa Multicomercial Limitada. A fiscalização não apontou indícios de falhas e anotou que o pregão contou com 5 proponentes. No mesmo sentido, se manifestaram a Assessoria Técnica e a Procuradoria da Fazenda do Estado. É o breve relatório. Não verifico indícios de irregularidades que pudessem comprometer a lisura do procedimento, razão pela qual acolho os pronunciamentos de Assessoria Técnica e de PFE e voto pela regularidade da licitação e do contrato com as recomendações constantes do voto. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 12. Em exame, dispensa de licitação e contrato celebrado pela Fundação Butantan com a empresa Prosper Engenharia e Construções Limitada, objetivando a execução da segunda fase do prédio das vacinas anaeróbicas de tétano. A fiscalização apontou falhas que conduzem à desaprovação, dentre as quais destaco falta de declaração da existência de recursos, do parecer jurídico e do fundamento legal que ampara a dispensa de licitação. Impossibilidade de se aferir a compatibilidade do preço pactuado, uma vez que apenas a contratada apresentou o orçamento. Previsão de pagamento da primeira parcela antes da realização da obra, em desconformidade ao artigo 62 da Lei Federal 4.320/64, conforme a cláusula 9ª do contrato. A origem apresentou suas justificativas. Assessorias técnicas e sua chefia opinaram pela irregularidade da matéria. No mesmo sentido, concluíram PFE, sua chefia e SDG.
Há que se ressaltar ainda que novo prazo foi assinalado às partes contratantes, tendo a origem enfatizado que, abre aspas, a despesa não poderia ser mesmo licitada em termos da Lei 86693, porque fundação eminentemente privada não licita nos termos da referida lei. Fecha aspas, é o breve relatório. A princípio, destaco que a questão suscitada pela origem de não submeter-se aos regramentos da Lei 86693 tem sido recorrente nos processos submetidos à análise desse tribunal, nos quais a Fundação Butantan figura como parte contratante. De acordo com o noticiado pela SDG, representação proposta pela própria Fundação Butantan, visando a sua exclusão do rol de entidades jurisdicionadas ou sua reclassificação para a fundação de apoio, ainda tramita por esta Casa, de modo que subsistem os procedimentos até agora adotados por esse tribunal para a fiscalização dos atos praticados por sobredito órgão, sobretudo por se utilizar da infraestrutura pessoal e possuir patrimônio público do Instituto Butantan. Quanto ao mérito, a instrução converge de forma unânime no sentido da irregularidade da contratação nos moldes efetivados. Com o relatório na íntegra antecipadamente disponibilizado, encurto razões na companhia das áreas técnicas, econômica e jurídica de ATJ, PFE, suas respectivas chefias, e SDG, meu voto julga irregulares a dispensa de licitação e o contrato, sem prejuízo das determinações constantes do voto. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 13. Em exame e prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2012 pela Fundação Casa, Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, à Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista, tendo por objetivo a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e de internação provisória. O convênio e os 8 primeiros termos foram julgados regulares, assim como as prestações de contas dos exercícios 2008, 2009 e 2010. A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas, o não encaminhamento do parecer conclusivo, relatório governamental não contendo comparativos entre as metas propostas e os resultados alcançados, ausência de claros indicadores nas metas previstas no plano de trabalho, descumprimento do prazo de remessa de documentos, divergência no saldo não aplicado no exercício no importe de R$ 1.505,32. A Fundação Casa apresentou justificativas e documentos. A TJ opinou pela irregularidade da prestação de contas em razão do saldo não aplicado. PFE manifestou-se pela regularidade em razão da correta aplicação dos recursos. É o relatório. A prestação de contas, embora careça de pequenos ajustes, deverá ser reputada regular, diante da inexistência de provas de que os recursos não tenham sido aplicados na finalidade proposta. Quanto ao saldo não aplicado, considero, após documentos acostados, que a questão restou saneada, em vista de tratar-se de cheques emitidos, porém não compensados no final do exercício 2012. No entanto, é preciso que a Fundação Casa adeque seus procedimentos internos ao exato cumprimento das disposições contidas nas instruções número 208 desse tribunal, evitando dessa forma a reincidência de falhas, com especial ênfase para a elaboração e entrega do relatório governamental. Pelo exposto, acompanho a manifestação da PFE e voto pela regularidade da prestação de contas referente ao exercício de 2012, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da doutora Cláudia Álvaro Machado Nicolau, procuradora da Fazenda, e passo a relatar processos da sessão municipal. Sobre a mesa, a solicitação de uma sustentação oral para o item 46, com a aprovação dos senhores conselheiros, proponho a alteração da nossa pauta, iniciando pelo item 46, TC 39.224.02608, recurso ordinário da Prefeitura de Mauá, da relatora conselheira doutora Silvia Monteiro. Eu convido o doutor Adriano Paciente Gonçalves para ocupar a tribuna do nosso plenário.
cumprimento o doutor Adriano e passo a palavra à doutora Silvia Monteiro para um breve relatório. Bom dia, presidente. Satisfação nessa sessão, sob a presidência de Vossa Excelência. O item 46 trata de recurso ordinário interposto pelo município de Mauá contra a sentença que aplicou multa no valor de 170 UFESPs ao prefeito municipal e ao corregedor-geral naquele município. Esse é o relatório. Passo a palavra, então, ao doutor Adriano Paciente Gonçalves. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo senhor secretário diretor-geral, representante do Ministério Público de Contas e demais presentes. Antes de iniciar minha fala, gostaria de salientar que o município de Mauá em nenhum momento furtou-se em atender às determinações desse egrégio tribunal. O que houve nesse caso em tela foi que, em 5 de maio de 2014, nós encaminhamos a essa egrégia corte a nossa manifestação acerca desse TC 39.224.02608 sobre a instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade. No dia seguinte, no dia 6 de maio de 2014, encaminhamos o processo administrativo em si à comissão de sindicância para que iniciasse os trâmites processuais. Entendemos que o que faltou informar nesse caso foi que tanto a comunicação a essa egrégia corte quanto ao envio do processo em si, ela não dava início a sindicância em si, pois, segundo a nossa legislação municipal, o que dá início à comissão de sindicância aos trâmites processuais é o autorizo do secretário. Em 25 de agosto de 2014, comunicamos novamente a essa egrégia corte, através do corregedor interino que cobria as minhas férias à época, que, em virtude da alta demanda processual no nosso município, o processo ainda não havia sido iniciado. Nessa época, a comissão de sindicância em nosso município ela era formada por servidores que dividiam as suas funções típicas de cada cargo com a comissão em si, o que não ocorre atualmente após a reestruturação do nosso setor, conforme eu trouxe a comunicação em anexo. O fato ensejador, segundo o nosso entendimento, para aplicação de penalidade, foi a informação duplicada ocorrida entre os dias 25 e 28 de agosto de 2014, com as mesmas informações, o que realmente foi um erro nosso. Foi uma falha de comunicação, mas, sob nosso entendimento, sem dolo e sem nenhuma desídia nas informações. Saliento que a portaria que nomeia a sindicância, que nós encaminhamos a essa egrégia corte, ela apenas trocava os membros da comissão de sindicância e não dava início aos trabalhos em si. Finalmente, em 30 de janeiro de 2015, nós encaminhamos a essa egrégia corte a cópia do relatório final e informando que o procedimento já havia sido finalizado. E entendemos dessa forma que foram sanadas todas as dúvidas em relação a STC. E requeremos que não seja aplicada a penalidade de multa conforme a respeitável sentença. Só isso. Cumprimento o doutor Adriano e passo a palavra à doutora Silvia Monteiro. Presidente, o processo, eu me sinto em condições de levar a julgamento após a sustentação, até porque
O meu voto vai na linha de dar provimento. Preliminarmente, conheço do recurso, porque em ordem. Conhecido. E, no mérito, as razões recursais que já são conhecidas dos autos são capazes de refutar os motivos da imposição das multas impostas, ensejando no presente caso, em concreto, cancelamento destas. Voto, então, pelo provimento do recurso interposto aqui, cancelando as multas interpostas, as multas impostas. O voto que está em discussão. Em aprovação, aprovado. Senhor presidente, eu só fiquei com uma dúvida, porque consta aqui que o recorrente é a Prefeitura Municipal e as multas são personalíssimas. Eu fiquei com uma dúvida se há também entre os recorrentes os apenados. Não sei, porque a gente costuma... eu não sei se é o caso, né? Se a gente... A pergunta é se ele estava no exercício do cargo quando recorreu, se ele estava no exercício no momento do recurso, pode, nesse caso, ser feito o recurso pela entidade. Ok, eu acompanho a relatora. Em votação. Aprovado. Agradeço mais uma vez a participação do doutor Adriano. Retorno, então, ao item da pauta municipal. Eu inicio retirando de pauta os itens 14 e 15, um retorno ao meu gabinete. Passo a relatar o item 16. Trata de termo de parceria precedido de concurso de projeto celebrado entre a Prefeitura de Juquitiba e a OCIP, Instituto Social Saúde e Vida, objetivando manter em pleno funcionamento o serviço de pronto-socorro e ambulatório do município. Cuida ainda de termos de prorrogação do referido instrumento. A instrução é desfavorável. A opção pelo ajuste não foi justificada, nem comprovada a sua vantagem econômica. Ademais, a ausência de cláusula essencial relativa ao detalhamento das remunerações pagas e a não apresentação da publicação do regulamento próprio para a contratação de obras, serviços e compras agravam a situação verificada nos autos. Diante disso, voto pela irregularidade do termo de parceria e dos aditamentos celebrados com a aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 17 diz respeito a contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Santo Antônio da Posse e Jaguari União Construção Comércio Limitada, objetivando a execução de remanescente de obras de construção de escola municipal. Versa ainda sobre termos de aditamento e de recebimento provisório e definitivo. A instrução é desfavorável. Além de não ter sido constatada e alegada situação emergencial, a razão da escolha da contratada e a justificativa do preço não foram demonstradas. Voto, portanto, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato e também dos termos de aditamento por aplicação do princípio da assessoriedade com aplicação de multa ao ex-prefeito de 160 UFESPs. Voto ainda pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão, em votação, aprovado. O item 18 cuida de contrato precedido de pregão presencial,
celebrado pela Prefeitura de Matão e Power Segurança e Vigilância Limitada, objetivando a prestação de serviço de vigilância. A instrução é desfavorável. A exigência de índice de liquidez superior ao aceitável por esta Corte, sem qualquer justificativa para tanto, e a previsão de que a ausência do representante credenciado em qualquer momento da sessão importaria na imediata exclusão da licitante por ele representada, revelaram-se restritivas, redundando na participação de 2 proponentes, um dos quais acabou por declinar de sua oferta. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato com aplicação de multa de 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 19 e 20. O item 19 trata de contratação com dispensa de licitação celebrada pela Prefeitura de Marília e Marisa Pampana Nicolau, visando a aquisição de imóvel destinado à implantação de parque aquático. O item 20 refere-se à representação formulada por munícipe, suscitando a ocorrência de possíveis irregularidades no contrato em questão. O início das atividades no parque antes da aquisição do terreno, o fato de pesar sobre o imóvel entrave jurídico e a não demonstração da existência de recursos para o pagamento das obrigações comprometem os autos em exame. Acompanho, portanto, a instrução unânime desfavorável e voto pela procedência parcial da representação e pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 21, em exame, contrato precedido de tomada de preços e termo de aditamento celebrados entre a Prefeitura de Salto e a Épura Engenharia Construções Limitada, para a reforma do prédio destinado à praça de atendimento ao cidadão. A exigência de que a visita fosse realizada por engenheiro responsável técnico pela obra, a comprovação de qualificação técnico-operacional limitada a no máximo 2 atestados, a obrigatoriedade de comprovação de vínculo empregatício do engenheiro responsável não autorizam um juízo favorável sobre a matéria. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da licitação, do contrato e, em decorrência do princípio da acessoriedade, também do termo aditivo, com aplicação de multa individual aos responsáveis de 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 22 diz respeito a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação pela Prefeitura de Valparaíso, a Wagner Braga Windelbrand, ME, para a contratação de show artístico com o Grupo Tradição. De acordo com a documentação juntada aos autos, a contratação foi efetuada por intermédio do empresário do grupo, restando atendido, portanto, o artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações. Em decorrência, voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato. Em discussão, em votação, aprovado. Em exame, o item 23, a execução do contrato celebrado entre a Prefeitura de Suzano e a empresa IM Brasil Engenharia Consultiva Limitada, que objetivou a prestação de serviços especializados em engenharia consultiva para apoio à implementação de políticas habitacionais no município. De acordo com a unidade de engenharia da ATJ, o valor total do contrato resultou em R$ 11.217.873
893,91, mas constou dos autos o pagamento tão somente de R$ 10.870.104,58, restando a diferença de R$ 347.789,33, que foi aprovada, mas não foi executado ou paga. Ademais, ficaram sem demonstração da planilha de medição o valor de R$ 24.396,78, referente ao quarto termo aditivo, e a complementação de R$ 186.431,54. Diante disso, voto pela irregularidade da execução contratual em determinação para as providências, com determinação para as providências do artigo 2º, inciso 15 e 17 da Lei Complementar 709 e 27 da Lei Complementar 709/93. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 24 e 25. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 24, repassados pela Prefeitura de Suzano, no exercício de 2010, a Cáritas Paroquial Distrito de Palmeiras. E o item 25, pela Prefeitura de Matão, no exercício de 2008, a Sociedade Matonense Benemerência Hospital Carlos Fernando Malzone. Relatórios individualizados já disponibilizados. Meu voto caminha no sentido da regularidade da matéria, devendo a fiscalização, no caso do item 24, verificar a aplicação do saldo remanescente do exercício posterior, hora examinado. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 26 e 27. Os referidos itens versam sobre contas das câmaras municipais de Monte Castelo e Pirangi, relativos ao exercício de 2013. A instrução encontra-se dividida, posicionando-se a TJ pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária mostrou-se equilibrada, podendo as falhas ser alçadas ao campo das advertências. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 28, com retorno ao meu gabinete. Relato em conjunto os itens 29 e 30. Os referidos itens tratam das contas das prefeituras de Santa Albertina e da Estância Climática de Caconde. A instrução é unânime favorável quanto à Prefeitura de Santa Albertina e dividido no que respeita à Prefeitura de Caconde. Foram atendidas as duas contas em exame os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico-financeiros no exercício. Eu voto assim pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 31, trata das contas da Prefeitura de Águas de Lindóia. O município apresentou resultados orçamentário e financeiro deficitários, em percentual superior ao tolerado por esta Corte. Não quitou a quantia relativa aos precatórios do exercício na totalidade e deixou de recolher os encargos sociais no período de outubro a dezembro do exercício em exame.
Acompanho a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Águas de Lindóia, exercício 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 32 e 33. Em exame, o item 32, recurso ordinário interposto por Milton Álvaro Serafim, ex-prefeito do município de Vinhedo, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Lar Carlos Augusto Braga, em razão dos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura, além de aplicar multa ao responsável de 200 UFESPs. O item 33 versa sobre recurso ordinário interposto por José Carlos Rodrigues Adorno, ex-prefeito do município de Herculândia, em face da decisão que julgou irregulares as prestações de contas apresentadas por várias entidades assistenciais em razão dos recursos que lhe foram repassadas pela Prefeitura, além de aplicar multa ao responsável de 200 UFESPs. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso, conhecido. No mérito, as falhas apontadas com relação às prestações de conta em exame direcionam-se, na verdade, ao próprio repasse e não às prestações de contas efetuadas pelas entidades em questão. A esse respeito, não foram apontados indícios de desvio ou de malversação de recursos públicos. Diante disso, voto pelo provimento dos recursos em exame para o fim de serem considerados regulares as prestações de contas em exame e canceladas as multas impostas aos respectivos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 34 e 35. O item 34 versa sobre recurso ordinário interposto por Antônio Carlos Abud Júnior, ex-prefeito do município de Santa Lúcia, em face da decisão que julgou ilegais as admissões de 7 auxiliares de escritório efetuadas com desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicou multa de 500 UFESPs ao responsável pelos correspondentes atos de admissão. O item 35 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Oswaldo Cruz em face da decisão que julgou irregulares as contratações de 26 monitores e 63 professores e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos correspondentes atos de admissão. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso, conhecido. No mérito, entendo que a multa de 500 UFESPs aplicada ao ex-prefeito de Santa Lúcia revela-se excessiva, podendo ser reduzida, já que as admissões decorreram de regular concurso público. Com relação à Prefeitura de Oswaldo Cruz, os documentos juntados aos autos demonstram que 21 dos docentes foram contratados para substituir os titulares de cargos efetivos que se encontravam afastados por períodos transitórios. Diante disso, voto pelo provimento parcial de ambos os recursos para o fim de, no caso do item 36, reduzir para 200 UFESPs a multa aplicada ao responsável. E no caso do item 35, para o fim de julgar regulares as 21 admissões mencionadas. Presidente, só uma dúvida em relação à quantidade da multa aqui que eu tenho, são 200 UFESPs. 200 UFESPs para redução de 500 UFESPs para 200, o item 34, e a manutenção
da multa do item 35. Sim, no item 34, eu tenho que a aplicação da multa foi 200 UFESP. A aplicação da multa que está sendo recorrida seria de 200 UFESP. Na pauta está 500, mas é 500 UFESP. Então é só... peço a correção para 500 UFESP, porque é o que consta aqui no meu relatório. Se houver algum erro, seria bom retirar? Eu vou retirar de pauta para conferir realmente, porque consta aqui no meu relatório 500 UFESP. E se for 200, aí eu com um retorno automático na próxima sessão. Aí, nós vamos, então, buscar o processo, quem sabe ainda durante a sessão podemos tirar essa dúvida, conselheira Silvia. Então, vamos continuar. Eu relato, continuando a nossa pauta, eu relato em conjunto os itens 36 e 37. O item 36 versa sobre recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Campinas, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado por aquela prefeitura e Orion Comércio e Serviços Gerais de Campinas Limitada, objetivando a execução de projeto elétrico para instalação de ar-condicionado nas dependências da Câmara Municipal, tendo aplicado, ademais, a multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 37 trata de recurso ordinário interposto por Regina Maria Pereira Andreata, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e a sua contratação, efetuada pelo Consórcio Intermunicipal de Penápolis, para a promoção de ações judiciais, além de ter julgado irregular a execução contratual e aplicado a multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto assim pelo desprovimento dos apelos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, em votação, aprovado. O item 38, eu retiro de pauta para a juntada de memoriais. Em seguir, eu concedo a palavra ao substituto conselheiro, doutora Silvia Monteiro, para relatar os itens 39 a 46. Presidente, quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, ao substituto de conselheiro, doutor Márcio, nossa procuradora de contas, o secretário-diretor-geral e a todos presentes. Lembrando que o meu item final já... vamos, então, do 39 ao 45. E adianto também que disponibilizei previamente os relatórios desses itens. O item 39 e 40 eu peço para relatar em conjunto, por serem do mesmo objeto. Tratam os autos de contratos celebrados entre a Prefeitura de Suzano e a empresa Lógica Engenharia e Construção Limitada, objetivando a prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais em prédios próprios, locados e conveniados.
Aqui, em ambos os casos, as assessorias técnicas de engenharia e jurídica se posicionaram pela irregularidade da matéria. Passo à síntese do voto agora. A modalidade licitatória utilizada pela administração aqui está em desacordo com a lei vigente, pois deve ser usada para a aquisição de materiais, gêneros alimentícios de consumo e serviços de uso frequente, e não de obras de engenharia. Ademais, aqui as justificativas apresentadas pela origem não modificaram a situação processual. E, diante disso, eu acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da licitação e do contrato dela decorrente, bem como do termo aditivo, remetendo-se cópia de peça dos autos à Prefeitura e à Câmara Municipal local para as providências de estilo. É como voto, presidente. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 41 trata de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, a CODERP, objetivando a contratação de serviços de processamento de dados, consultoria de organização, sistemas e métodos, locação de sistemas aplicativos, treinamento e assessoria no uso de recursos de informática e serviços técnicos. Passo ao voto agora. Os argumentos apresentados aqui, eles foram capazes de afastar as impropriedades de cunho formal, permanecendo, entretanto, inalteradas as demais falhas, as quais são graves e possuem potencial suficiente para comprometer a atuação administrativa, notadamente a falta de demonstração de compatibilidade do preço praticado e a ausência de prévia licitação, restando demonstrando, no presente caso, que a contratação realizada comportava disputa. Os termos aditivos também estão contaminados pelo princípio da acessoriedade. Assim, voto pela irregularidade do contrato, dos termos aditivos e das despesas decorrentes, com proposta de remessa dos autos à Prefeitura de Ribeirão Preto e à Câmara Municipal local, nos termos do artigo 2º, inciso 27 e 15 da Lei Complementar 709, de 93. Em discussão, em votação, aprovado. O item 42 trata de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itanhaém e a SPO, Pavimentação, Serviço de Pavimentação e Obras Limitada, objetivando a pavimentação e lajota sextavada de concreto, guias, sarjetas e sarjetões no balneário Vila Nova Itanhaém, Balneário Valdemar Magalhães, Jardim Magalhães e Jardim Suarão. Passo ao voto, presidente. Aqui, a exigência de visita técnica referida contraria termos do artigo 30, parágrafo 1º do inciso 1 da Lei de Licitações, na medida em que antecipou providência que seria exigível apenas por ocasião da entrega da proposta. Assim, eu voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com proposta de remessa dos autos à Prefeitura de Itanhaém e à Câmara Municipal local. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 43, aqui trata de contrato celebrado entre a Prefeitura de Botucatu e a construtora Souza Araújo Limitada, objetivando a construção de 71 unidades habitacionais no distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. A matéria integrou a pauta de julgamento da sessão do dia 10 de fevereiro de 2015, tendo sido dela retirada. Registro que a parte ingressou com memoriais que foram analisados e juntados aos autos. O processo retornou à pauta de julgamento da sessão do dia 7 de abril de 2015, da segunda Câmara, ocasião em que a advogada da parte produziu sustentação oral, tendo sido retirada da pauta com reinclusão automática. Passo ao voto, presidente. Aqui verifico que a municipalidade não obteve sucesso nas justificativas apresentadas
inclusive nos argumentos oferecidos em sede de memoriais, bem como em sustentação oral, e não afastando as questões suscitadas pela fiscalização e pelos órgãos técnicos que contrariaram os dispositivos legais e as súmulas 23 e 25 deste Tribunal de Contas. Ademais, a presença de exigências restritivas de competitividade fez com que, das 4 proponentes, apenas uma fosse habilitada, restando demonstrado contrariedade aos dispositivos da Lei de Licitação e à jurisprudência dessa Corte. Diante disso, acolho as manifestações desfavoráveis da Casa e voto pela irregularidade da licitação e do contrato dela decorrente, remetendo-se cópia de peça dos autos à Prefeitura e à Câmara Municipal para as providências de estilo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 44 trata de contrato celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e construtora Cronacom Limitada, objetivando a execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, abrangendo remanejamento de moradias e recuperação de áreas degradadas localizadas na área de proteção e recuperação de mananciais da Bacia Billings, APRMB. Passo ao voto. No caso, em exame, verifico que os apontamentos efetuados na instrução processual foram adequadamente justificados pela municipalidade, como expressamente consignado nos pareceres emitidos pela assessoria técnica e sua ilustre chefia, restando demonstrado que a contratação encontrava-se em consonância com os dispositivos legais da legislação em vigor, e o preço contratado era compatível com o praticado no mercado, nos moldes da tabela SNAP, evidenciando a economicidade do ajuste. Assim, eu acompanho as manifestações favoráveis da assessoria técnica e sua chefia e voto pela regularidade da licitação e do contrato dela decorrente. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 45 trata de recurso ordinário, interposto pelo município de Pirajuí contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas decorrente de repasse concedido por meio de termo de parceria ao Centro Integrado de Apoio Profissional no exercício de 2007, determinando a suspensão de novos repasses, bem como a condenação da entidade a devolver a importância recebida com os devidos acréscimos legais. Decidiu ainda aplicar multa equivalente a 100 UFESPs ao prefeito responsável. Aqui a TJ e a SDG opinaram pelo desprovimento do apelo. A síntese do relatório. Em preliminar, eu conheço do recurso porque em termo. Conhecido. No mérito, eu acolho os pareceres lançados pelos órgãos da Casa no sentido da manutenção do decidido, pois o apelo não trouxe mínima documentação capaz de afastar quaisquer das falhas que levaram à irregularidade da matéria. Assim, nego provimento ao recurso ordinário. O voto negando o provimento que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o substituto conselheiro, doutor Márcio Martins Camargo, para relatar os itens 47 a 69 da pauta. Senhor presidente, itens 47 e 48 em conjunto. Em exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e o Consórcio Viário Mogi Guaçu, objetivando a execução de obras de implantação do corredor de ônibus e melhoramentos do sistema viário urbano de Mogi Guaçu, pelo valor total de R$ 198.312.255,54. Também se encontra em apreciação a representação intentada pela construtora Gomes Lourenço S.A. contra a concorrência em exame, requerendo que se julgue irregular todo o certame licitatório, tendo aduzido que o consórcio viário Mogi Guaçu sagrou-se vencedor do certame quando composto pela empresa Delta Construções S.A., com 51% como líder,
e pela construtora Ferreira Guedes S.A., com 49%. Com a superveniência da declaração de inidoneidade da empresa Delta pelo ministro-chefe da CGU, a mesma se retirou daquele consórcio, que passou a ficar composto pela construtora Ferreira Guedes S.A. com 99,5% como líder e por EIT Engenharia S.A. com 0,5%. Protestou ao final que a EIT sequer participou do certame. A fiscalização confirmou todos os fatos expostos na representação. Esclarecimentos foram solicitados à origem, que apresentou justificativas e, por fim, decidiu anular todo o procedimento licitatório, sob fundamento de que o certame foi iniciado sem o devido cumprimento do artigo 7º da Lei 866693 e do artigo 60 da Lei 4.320/64, pois não havia recursos orçamentários suficientes para arcar com as despesas assumidas no contrato. E salientou que a nulidade do certame tornou nulo o contrato então celebrado, não tendo havido o registro de despesas decorrentes da contratação. O Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de que a anulação do certame, por conseguinte do contrato, importa a perda superveniente do objeto dos presentes autos, o que há de gerar a sua extinção sem julgamento de mérito. É o relatório. Filio integralmente ao posicionamento do Ministério Público de Contas. Tal como registrado no relatório previamente disponibilizado, houve uma extensa instrução destes autos sobre os vários aspectos relacionados à mudança havida na composição do consórcio vencedor do certame, sendo que tal instrução revelou um desfecho para este caso, onde se extrai dois fatos de relevância à apreciação das presentes matérias. Primeiro, que não houve a execução de qualquer despesa. E segundo, foi anulado todo o procedimento licitatório. Ante o exposto e acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto por se declarar a perda do objeto das presentes matérias, bem como pela extinção e arquivamento dos processos sem julgamento de mérito. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 49. Em exame e representação intentada por Anderson Zarur Daniel Beck contra o pregão promovido pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, cujo objeto é o registro de preço para a contratação de empresa especializada em locação de som, iluminação, estrutura e banheiro químico. Insurgiu-se o representante contra 10 aspectos do edital, sendo os mais relevantes a exigência de cópias autenticadas das respectivas notas fiscais na hipótese de atestado de aptidão técnica emitidos por pessoa jurídica de direito privado, item 12.1, e a previsão da possibilidade de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, item 7.5 do edital. Assessoria Técnica, chefia da Assessoria Técnica, o Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela procedência parcial da representação. É o breve relatório. O mérito desta representação traz, primeiramente, duas questões sanáveis, por não ter sido revelada a materialização, no caso concreto, de algum efeito advindo dessas cláusulas editalícias, razão pela qual podem ser elas relevadas e tratadas como recomendação. Considerando a ata de sessão pública trazida aos autos pela defesa, onde se demonstrou o ingresso de 3 licitantes para cada um dos 4 lotes licitados, a cláusula do item 12.1 do termo de referência deverá ser objeto de recomendação, para que a administração não mais imponha condições extras ao atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado. No que tange à cláusula 7.5 do edital, por não ter existido prova nos autos de que tenha se concretizado alguma prorrogação da ata para além dos 12 meses, tal questão deve ser objeto de recomendação. Quanto às demais questões, elas não procedem. Ante o exposto, eu voto pela improcedência da representação, recomendando à Prefeitura Municipal de Várzea Paulista que não mais imponha condições excepcionais para aceitação do atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, e não mais possibilite em seus editais a prorrogação da ata de registro de preços para além de 1 ano. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 50. Em exame, licitação em contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Marília e a empresa Smarapd Informática Limitada para a cessão de uso de diversos softwares com manutenção, suporte técnico e treinamento de funcionários. A fiscalização destacou 2 irregularidades. O edital exigiu como condição de habilitação que os licitantes possuíssem em seus quadros permanentes 3 profissionais com graduação em informática, e a visita técnica exigida pelo edital deveria ser feita até 1 semana antes da data designada para o recebimento dos envelopes. A Prefeitura apresentou suas justificativas, a assessoria técnica manifestou-se pela regularidade do ajuste, advertindo-se a Prefeitura quanto às falhas anotadas. É o breve relatório.
Quanto à exigência de profissionais com graduação em informática, a redação empregada pelo instrumento convocatório estabeleceu o atendimento dessa exigência por intermédio da apresentação de contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Desse modo, não houve contrariedade ao disposto na súmula 25 ou à orientação jurisprudencial do tribunal. Já a exigência de que a visita técnica fosse feita até a semana antes da data designada para o recebimento dos envelopes mostra-se de fato contrária à jurisprudência da Corte. Todavia, no caso ora em exame, não há indícios de que a condição imposta tenha comprometido o certame. Por esse motivo, acolho o opinativo de UR5, advertindo a Prefeitura para que se abstenha de condicionar a realização da visita técnica, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, permitindo nos demais que ela seja feita de modo mais aberto e amplo possível. Ante o exposto, voto pela regularidade da licitação e do subsequente contrato, com a recomendação constante deste voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 51, eu retiro da pauta com retorno ao gabinete. Item 52, em exame, licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Monte Alto e o contrato com a empresa Ambitec Limitada para a realização de serviços de limpeza pública e correlatos, compreendendo resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais. Na sessão de 13 de março de 2015, proferi meu voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo de severa recomendação à origem, por entender que a única falha concernente ao método de elaboração do orçamento poderia ser relevada, especialmente diante da boa competitividade e do preço obtido. O processo teve seu julgamento adiado, porque o eminente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo solicitou vistas dos autos. Passo a palavra ao eminente revisor. Analisei o voto e vou acompanhar o relator. Presidente, só uma dúvida, eu não sei se é o caso que eu li, conheci o caso e eu queria só tirar uma dúvida em relação ao que foi colocado no voto do eminente substituto de conselheiro. Está em discussão. Também não sei se o doutor Roque, na sessão anterior, já proferiu algum voto. Não. Eu estou com cópia Estava aqui. em discussão. Não está em discussão, não proferiu. Então, é possível apresentar, né? A dúvida, presidente, substituto de conselheiro, é que aqui a gente teve uma questão em relação ao preço, né? Aqui o preço foi o preço da contratação anterior utilizado como orçamento. Referência. Como referência para esse contrato. Né? E, pelo que eu conheço das decisões da Casa, não é acolhida esse sistema esse método para fazer orçamento básico. Então, peço venha para não acompanhar o substituto nesse voto. Okay. Continua em discussão. Em votação, voto favorável da maioria. Registrando o voto contrário da conselheira Silvia Monteiro. Item 53, senhor presidente, eu retiro também de pauta pela chegada de novos memoriais. Item 54. Em exame, contratação direta entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a empresa Brasil Sustentável Limitada, EPP, para aquisição de kit de livros do Programa Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O contrato foi assinado em dezembro de 2012 pelo valor de R$ 7.360.500. A fiscalização destacou duas irregularidades na contratação em exame. A primeira, a ausência dos requisitos legais para a contratação por inexigibilidade de licitação, ante a ausência de comprovação cabal da exclusividade de fornecimento. E a segunda, a pesquisa de preço deficiente, uma vez que feita a partir de valores praticados pela mesma empresa contratada, porém em outras avenças. A Prefeitura apresentou suas justificativas. A assessoria técnica opinou pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade da contratação. É o breve relatório. A meu juízo, a matéria não comporta juízo favorável.
O contrato foi celebrado por inexigibilidade de licitação em razão de supostas características que tornariam únicos os bens adquiridos. Porém, é difícil imaginar que apenas os livros integrantes destes kits atenderiam ao fim almejado pela presente contratação, que é a educação ambiental dos estudantes beneficiados. Reconheço a discricionariedade do administrador para exercer juízo como esse, mas é justamente por essa razão que se impõe o dever de expor motivadamente as circunstâncias técnicas que diferenciaram de tal modo o produto ora em exame de outros disponíveis no mercado. Mas os vícios que contaminam a presente contratação extrapolam a ausência dos elementos tradicionalmente invocados para os casos de inexigibilidade. No presente caso, como bem percebeu o Ministério Público de Contas, antes mesmo de se instaurar o correspondente procedimento administrativo de contratação, a empresa Brasil Sustentável, sem que fosse provocada para tanto, enviou um ofício à Prefeitura pelo qual informou as características de seu produto e os correspondentes valores. Assim, sem que a Prefeitura declarasse a necessidade de adquirir o material, a empresa Brasil Sustentável informou que poderia fornecê-lo, especificando inclusive suas características e valores, resultando no que se poderia chamar de inexigibilidade fabricada, na qual o poder público define as características do que pretende adquirir de tal modo a inviabilizar a disputa. Registro, aliás, que foi a própria Procuradoria Jurídica da Prefeitura quem primeiro requereu esclarecimentos a respeito da escolha do objeto e do fornecedor. Solicitou, inclusive, a adoção de providências devidas e informações adicionais ante o altíssimo valor envolvido. O não atendimento dessa requisição levou a mesma Procuradoria a recomendar, posteriormente, a nulidade da contratação. Por todos esses motivos, voto pela irregularidade da contratação em exame e das despesas dela decorrente. Propõe a aplicação de multas individuais de 200 UFESPs ao secretário-chefe de gabinete Alcides Mamizuca, ao ex-secretário de Educação Carlos Roberto Cecílio, que subscreveram um contrato, e multa de 400 UFESPs ao prefeito municipal responsável, Pedro Serafim, que ratificou o ato de contratação direta. Proponho ainda que se comunique sobre o teor do acórdão ao representante do Ministério Público Estadual, que subscreveu o ofício encartado nos autos. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, em conjunto, itens 55 e 56. Instrução Ok. unânime pela regularidade. Item 55 trata de prestação de contas do exercício de 2012, decorrente do termo de parceria firmado pela Prefeitura de Santo André e o IPRODESC, Instituto de Promoção do Desenvolvimento Econômico, Social e da Cidadania, visando a promoção de ações e serviços de cooperação técnica na área da educação. O item 56 trata de prestação de contas do exercício de 2012, decorrente de contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e a Associação Saúde da Família, tendo por finalidade a gestão compartilhada dos serviços e ações de saúde nos estabelecimentos pertencentes ao SUS de Guarulhos. Os relatórios integrais foram previamente disponibilizados. Considerando a boa ordem das matérias em exame, meu voto é pela regularidade de todos os atos praticados, sem embargo das recomendações inseridas nos votos. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 57. Em exame e prestação de contas decorrente do termo de parceria referente aos recursos repassados no exercício de 2011, no valor de R$ 1.740.015, pela Prefeitura Municipal de Matão, ao Instituto de Gestão de Projetos do Noroeste Paulista, GEPROM, para fomentar e promover de forma complementar a execução de atividades relativas ao apoio, aprimoramento, desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de ações da saúde. A fiscalização constatou impropriedades relacionadas à apresentação parcial de documentos previstos nas instruções número 208, despesas não comprovadas no importe de R$ 41.053,84, rateio de despesas administrativas no importe de R$ 519.726,39, despesas com confraternizações no importe de R$ 2.000, ausência de conta corrente específica. O extrato da execução não seguiu o modelo proposto pelo anexo 2 do Decreto Federal 3.100/99, dele não constando os custos de implementação do projeto, discriminados por categorias de despesa, nem detalhou os resultados alcançados, dentre outras irregularidades. A TJ, endossada por sua chefia, opinou pela regularidade da prestação de contas com recomendações. MPC manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas em razão de que muitas das impropriedades não foram esclarecidas pela interessada. É o relatório. A prática de rateio proporcional de despesas tem sido condenada por esta Corte. No caso,
A prática adotada pelo GEPROM relacionada ao rateio proporcional de despesas é condenável, já que impossibilita saber quais despesas que, de fato, incorreram exclusivamente no termo de parceria firmado com o município de Matão, devendo, portanto, o valor de R$ 519.726,39 ser devolvido ao erário. Além disso, o parecer conclusivo sequer fez menção quanto ao saldo não aplicado de R$ 41.053,84, sendo que tal apontamento só foi levado a efeito em razão da instrução feita pela fiscalização. Por último, não se admite que os recursos públicos sejam utilizados para festas de confraternização, eis que desvirtua, independentemente do valor, a natureza da parceria estabelecida, motivo pelo qual o importe de R$ 2.000 também deverá ser acrescido ao montante a ser devolvido pelo CIP ao erário municipal. Era, portanto, de se esperar, em razão do poder-dever, que a administração impugnasse os respectivos valores. Pelo exposto, meu voto julga irregulares as contas prestadas pelo Instituto de Gestão do Projeto do Noroeste Paulista, GEPROM, acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício de 2011. Condena ainda o mesmo Instituto a recolher, no prazo de lei, o valor do débito que ora se fixa em R$ 562.780,23, atualizado monetariamente aos cofres do município de Matão. Aplica ainda multa de 300 UFESPs ao prefeito municipal, Adalto Aparecido Scardoelli, por deixar de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas do GEPROM. E, por último, propõe severas recomendações à Prefeitura Municipal de Matão, nos termos do voto, e que se encaminhe cópia deste processado ao Ministério Público do Estado de São Paulo para providências de sua alçada. É como voto. Só uma questão. Está incluída a proibição de receber recurso? Não foi incluída a proibição, mas acataria a sugestão. Acho que seria conveniente. Acato a sugestão de inclusão da proibição. Em discussão, em votação, aprovado. Item 58, retiro de pauta também para a apresentação de novos memoriais ao gabinete. Em conjunto, itens 59 a 61. Cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Catiguá, exercício de 2012, Analândia e Santa Fé do Sul, do exercício 2013. Instrução é unânime pela regularidade. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas apresentadas não constituem motivo para a desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 62, também retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 63, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Mirandópolis relativas ao exercício de 2013. As contas estão em boa ordem geral, índices legais e constitucionais atendidos. A TJ, chefia e o Ministério Público de Contas opinam pela emissão de parecer favorável. Por fim, complemento que, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, do Ministério da Educação, observa-se ligeira melhora nos índices de frequência escolar e significativa melhora no de evolução do desempenho escolar. Este é o breve relatório. Filiando-me às convergentes manifestações dos órgãos técnicos da Casa e do Ministério Público de Contas, penso que as contas da Prefeitura Municipal de Mirandópolis merecem aprovação. Com o relatório integral previamente disponibilizado, encurto razões e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura do município de Mirandópolis relativas ao exercício 2013, com as determinações constantes do voto. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 64, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Santo Antônio do Aracanguá, relativas ao exercício de 2013. A assessoria técnica, analisando a matéria sob o enfoque econômico-financeiro, entende que as contas encontram-se em boa ordem. Posiciona-se pela emissão de parecer favorável. Sob o aspecto jurídico, o órgão técnico ratifica os índices considerados pela fiscalização em relação ao ensino, pessoal e saúde. Sobre as anomalias anotadas no laudo da fiscalização, entende que elas não possuem gravidade suficiente a contaminar as contas, podendo ser alvo de recomendação ou formação de autos específicos. Opina, por isso, com o aval da chefia, pela emissão de parecer favorável.
O Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer desfavorável, em virtude da abertura de créditos orçamentários em percentual elevado, com base em excesso de arrecadação inexistente, da divergência nos registros da dívida ativa, da ausência de cumprimento da Lei de Acesso de Informação, da falta de regulamentação do controle interno, da deficiência do planejamento das políticas públicas e falhas nas contas de gestão. Por fim, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, observa-se ligeira melhora nos índices de frequência escolar e evolução do desempenho. É o breve relatório. Acolhendo as manifestações proferidas pelas assessorias técnicas de ATJ, as contas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá merecem aprovação. De um lado, porque os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame dos aludidos demonstrativos estão em ordem, e de outro, porque não há nas contas em análise irregularidade que possa comprometê-las de forma irremediável. Não obstante a crítica em relação à abertura de créditos adicionais, no caso de Santo Antônio do Aracanguá, os bons resultados encontrados nos diversos setores de atuação da administração municipal permitem concluir que não houve um prejuízo efetivo ao interesse público. Sobre as demais imperfeições registradas no laudo da fiscalização, observo que as questões abordadas nos itens Planejamento das Políticas Públicas, Lei de Acesso às Informações e a Lei de Transparência Fiscal, Controle Interno, Dívida Ativa e demais despesas elegíveis para análise, foram objeto de recomendação quando do exame das contas relativas ao exercício anterior, 2012, mas, considerando que o parecer das respectivas contas só foi publicado em agosto de 2014, ano posterior ao período aqui em análise, afasta-se a hipótese de reincidência. No entanto, renova as recomendações formuladas para o exercício anterior, as quais deverão constar à margem do parecer. Por todo exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura do município de Santo Antônio do Aracanguá, relativas ao exercício 2013, com as determinações constantes do voto. É o voto. Voto que está em discussão, em votação aprovado. Item 65, retiro de pauta também pela apresentação de novos memoriais. Item 66. Em exame, agravo interposto pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, devidamente representada pelo prefeito municipal, senhor Ademir Alves Lindo, contra a sentença que a ele aplicou multa de 500 UFESPs por não ter apresentado resposta ao ofício então remetido. Aduziu que, por razões desconhecidas do chefe do Executivo Municipal e da própria administração, não houve o recebimento do mencionado ofício e tampouco se teve ciência de sua existência. Afirmou, porém, ter tomado todas as providências cabíveis, tão logo tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Contas por meio da publicação do acórdão. Demonstrou que foi providenciada a rescisão do contrato, tendo sido a Verocheque Refeições Limitadas cientificada de tal rescisão, além de ter sido instaurado novo certame licitatório. Reiterou a argumentação de que as providências foram tomadas e de que houve tão somente falha de comunicação. É o breve relatório. Em preliminar, por estar em termos, recebo e conheço a peça como recurso ordinário, nos termos dos artigos 54, 56 e 57 da Lei Complementar 709/93. Conheço. Conheço. Conhecido. No mérito, cabe provimento. O fundamento da sanção pecuniária pautou-se na premissa da ausência de qualquer providência e na inexistência de medidas da autoridade responsável. A peça recursal logrou demonstrar um cenário de efetiva existência de providências, em face do decidido por esse tribunal, o que afasta a premissa de ausência de medidas e o próprio objeto da sanção pecuniária então aplicada. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário para o fim de reformar a sentença, excluindo-se a multa de 500 UFESP aplicada ao senhor Aldemir Alves Lindo. É o voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 67. Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor José Rui Camargo, magnífico reitor da Universidade de Taubaté, Unital, contra a sentença que julgou irregular e negou registro a ato de admissão por tempo determinado de um professor 3 paisagismo, levado a efeito no exercício de 2010, independente de concurso ou processo seletivo. A responsável, então reitora, a senhora Maria Lucila Junqueira Barbosa, restou aplicada a multa no valor correspondente a 200 UFESPs. A sentença denegatória teve por fundamento a não realização de um concurso público e a não observância dos princípios constantes do caput do artigo 37. O recorrente, em suma, alega que tanto as normas do município quanto as normas internas da universidade permitem a contratação de professor por tempo determinado,
salienta que o número de contratações temporárias levadas a efeito no âmbito da universidade foi significativamente reduzido. Menciona a autonomia conferida às universidades pelo artigo 207 da Constituição Federal, expõe as regras internas adotadas para a contratação de auxiliares docentes e professores temporários. Em relação à contratação em debate, aduz que foi promovida para o suprimento da necessidade temporária de excepcional interesse público. No tocante à multa aplicada à responsável, argumenta que ela se mostra desproporcional ao ato praticado. A assessoria técnica, sua chefia e o MPC opinam pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso interposto. É o breve relatório. Em preliminar, conheço do recurso parcialmente, porque, em face do caráter personalíssimo da multa aplicada à responsável pela admissão, a então magnífica reitora Maria Lucila Junqueira Barbosa, o atual reitor não possui legitimidade para pleitear o cancelamento da multa a ela imposta. Conheço parcialmente. Conhecido. No mérito, considero que as razões recursais foram frágeis e não demonstraram, no caso concreto, o caráter emergencial suficiente para impedir a realização de um processo seletivo devidamente formalizado. Também não restou exposto o procedimento adotado para a contratação do profissional, o modo utilizado para a divulgação da vaga e, inclusive, a observância ao disposto no próprio artigo 8º da deliberação do Conselho Universitário, CONSUNE, número 6808, que dispõe que a admissão de professor temporário para a regência destas aulas será feita em caráter excepcional mediante apenas análise dos títulos com vigência até a data de admissão do candidato, também temporário, aprovado em concurso a ser aberto de imediato. Fecha aspas. Não há notícia de concurso público realizado para a contratação temporária de professor 3 paisagismo. Posto isto, finalizo acompanhando os órgãos técnicos que se manifestaram nos autos e voto pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida. É o voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 68. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Cajati, representado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Henrique Koga, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de 7 agentes comunitários de saúde da família por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2009, após a realização de processo seletivo. Ao responsável, o senhor Luiz Henrique Koga, prefeito municipal, foi aplicada a multa no valor de 200 UFESPs. A sentença foi fundamentada no fato de ter sido desrespeitada a Lei nº 11.350, de 2006, que no artigo 16 veda a contratação temporária de agentes comunitários de saúde, salvo na hipótese de surtos endêmicos, o que, segundo o entendimento do julgador singular, não se comprovou nos presentes autos. Em síntese, o recorrente afirma que as admissões ao exame foram precedidas de regular processo seletivo de provas e foram feitas em caráter emergencial, vez que as chuvas intensas que ocorreram no início do ano tiveram impacto na saúde pública do município. A assessoria técnica da Casa e sua chefia opinam pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, muito embora tenha sido realizado o processo seletivo devidamente formalizado, a administração deixou de comprovar o preenchimento do requisito da emergencialidade exigida pelo artigo 16 da Lei 11.350, de 2006. Em pesquisa realizada no site do Centro de Vigilância Epidemiológica, professor Alexandre Vranjac, acerca da distribuição dos casos de dengue autóctone segundo o município provável de infecção e casos importados de outros estados segundo o município de residência, no estado de São Paulo, no período de janeiro a dezembro de 2009, observei que não houve nenhum caso de dengue no município de Cajati e, por conseguinte, a alegação da medida emergencial não se sustenta. Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 69, em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Sabino, pelo senhor Gilmar José Siviero, ex-prefeito municipal, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares dispensa de licitação, contrato e 2 termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Sabino e a empresa Majoli Assessoria e Consultoria Limitada, EPP, para assessorar a Comissão de Concurso Público com aplicação de multa equivalente a 200 UFESPs ao recorrente. Segundo consta do voto recorrido, a administração optou pela dispensa da licitação com fundamento no artigo 24, inciso 2 da Lei Federal 866693, porque o valor da contratação seria de R$ 4.000, mas não foi considerado o montante que seria arrecadado com as inscrições. No caso concreto, o valor oferido foi de R$ 13.250, que, somado ao valor contratual, totalizou R$ 17.250, o que daria ensejo à realização de licitação.
Além disso, não foi demonstrada a realização de pesquisa de preço ou a estimativa do recolhimento de taxas em favor da contratada. Quanto aos termos aditivos, além de conterem diversas falhas formais, estão maculados em decorrência do princípio da acessoriedade. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e não provimento das razões recursais. É o relatório. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, em que pese o esforço despendido pelos recorrentes, as razões recursais não merecem prosperar. Já em entendimento consolidado nesta Corte, que o montante a ser obtido pela contratada com as taxas de inscrição deve ser considerado para fins de eleição da modalidade licitatória. Agrava a situação a ausência de justificativa para a escolha da contratada e da pesquisa prévia de preço. Entretanto, no tocante à penalidade pecuniária aplicada, entendo que possa ser afastada em virtude do baixo valor da contratação. Diante do exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Sabino e pelo provimento parcial do recurso interposto pelo senhor Gilmar José Siviero, somente para afastar a sanção pecuniária que lhe foi aplicada. É o voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Retornamos agora ao item 34, esclarecendo e confirmada que realmente a multa era de 500 UFESPs, a dúvida trazida pela conselheira doutora Silvia, que foi um equívoco da pauta. Então, confirmo aqui o encaminhamento do meu voto, mantendo o provimento parcial para reduzir a multa a 200 UFESPs, do item 34. Em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, consulto a doutora Renata Constante Sestari sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não, Excelência. Não havendo interesse, a doutora Renata, a nenhum item específico da pauta, eu agradeço a presença senhores conselheiros, a presença de todos e declaro encerrada a sessão.